Bom, vamos para o texto de hoje, que é Lucas capítulo 19. Nós vamos estudar, se Deus permitir, os versículos 1 a 10. Nós vamos lendo à medida que o tempo for avançando aqui, tá bom? Então deixa a Bíblia aberta aí, nesse capítulo. Eu quero que você tente se lembrar, se você alguma vez na sua vida se arrependeu de ter perdido uma oportunidade única que apareceu e você não aproveitou bem. O que você mais queria estava ali, bem diante dos seus olhos. Mas talvez, seja lá qual for o motivo, você titubeou, você deu uma fraquejada, talvez você pecou, e aí tudo aquilo que você mais queria, a oportunidade se foi. E quem sabe talvez tenha ido para sempre, você não vai tê-la de novo. Talvez para você isso tenha sido o fato de ter perdido aquela bolsa de estudo, você deveria ter estudado, não estudou. Talvez não ter ido naquela viagem que a sua família foi e você sempre sonhou em ir. Talvez eu não ter aproveitado aquela oferta de especialização, aquele curso que ofereciam. Talvez não foi ter aceitado aquela porta de emprego. Talvez para você essa oportunidade tenha sido não ouvir aquele conselho. Eu deveria ter ouvido. Talvez não ter dado o primeiro passo para aquele namoro. Você lamenta até hoje porque não deu aquele passo. Talvez você não tenha valorizado ou investido tanto no seu casamento e se lamenta hoje. Talvez você não tenha dado tanta atenção quanto poderia aos seus filhos e o tempo passou. Enfim, nós temos que concordar que nesse mundo, algumas vezes, nós nos deparamos com oportunidades únicas que, se não forem aproveitadas, passam e talvez nunca mais se repetirão na nossa vida. Não é verdade? Você com certeza já passou por algo assim. Aliás, qual seria o maior motivo de lamento de alguém? Qual seria a melhor oportunidade, a maior oportunidade que nós podemos receber nessa vida? E se nós não aproveitarmos bem essa oportunidade, qual é a consequência? É sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre a última e única oportunidade que certo homem teve de mudar toda a sua história. Aquilo que marcou a sua vida foram dramas pessoais, pecados grotescos, horrorosos, sempre maltratado e mal visto pelas pessoas, e houve um dia em que uma oportunidade de mudança apareceu, única, e foi a última vez. Que oportunidade foi essa? Quem é esse cara? Como ele reagiu e o que aconteceu em seguida? Bom, Lucas vai nos apresentar em duas cenas. A primeira cena é a cena do encontro, versículos 1 até 6. A segunda cena é a cena da conversa, versículos 7 a 10. Vamos para a primeira cena, o encontro, versículos 1 a 6. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Esse é o encontro, a primeira cena. Segundo Lucas, que está escrevendo esse evangelho, Jesus está em uma jornada. Ele está indo até Jerusalém. Desde o capítulo 17 isso está acontecendo. E essa vai ser a última vez que Jesus vai para essa cidade, porque lá em Jerusalém, num curto período de 6 dias, a partir do capítulo 19, Jesus vai ser recebido como um rei pela multidão. Você lembra dessa cena?
mas ao mesmo tempo vai ser condenado como malfeitor pela mesma multidão que o recebeu. E a gente sabe que ele vai ser crucificado. Lucas capítulo 19 é uma semana antes de tudo isso. Está às vésperas da última semana de Cristo na terra. Jericó é uma das cidades vizinhas a Jerusalém, fica a 28 quilômetros de distância. E na verdade, segundo historiadores, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Eu dei um Google e descobri, realmente é. Ela é habitada há mais de 11 mil anos. É a cidade mais antiga do mundo e ao mesmo tempo é a cidade mais baixa do planeta. Ela está situada a 270 metros abaixo do nível do mar. Se tem um lugar mais baixo nesse mundo, é Jericó. Naquela época, essa cidade era considerada como uma cidade turística, podemos dizer assim. Ela era muito bonita, ela tinha belas árvores, belos jardins, era cheia de hospedarias, cheia de pousadas, e por isso essa cidade recebia muitos comerciantes, porque ela ficava no caminho de uma das rotas mais importantes comerciais de toda a Judéia. Inclusive, é em Jericó que o rei Herodes passava suas férias, só para você ter uma noção do glamour da cidade. Mas, apesar disso, o que a gente lê no versículo 1 é o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Apesar de ser uma cidade super atraente, Jesus não desejava ficar ali. O texto diz que ele apenas atravessava. A intenção de Jesus é seguir viagem, é continuar rumo a Jerusalém. Mas a gente sabe a notícia de que Jesus está na cidade, ela corre solta. Então as pessoas começam a vir até ele, uma multidão, onde Jesus vai, uma multidão o segue. É aí que Lucas nos apresenta um segundo personagem, que é uma figura que aparece nos versículos 2 a 4. Vamos ler de novo? 2 a 4. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Nosso segundo personagem se chama Zaqueu. Agora você lembra das musiquinhas infantis, você se lembra da sua época de escola bíblica dominical, o quanto você pintou Zaqueu pendurado numa árvore. É sobre ele a história. Zaqueu, quem era esse homem? Lucas oferece para nós algumas características. A primeira, no versículo 2, é que ele era rico, logo de cara é o que nós lemos. Diferente da maioria das pessoas que vinham até Jesus, a maioria que vinha era pobre, era necessitada. Esse homem é diferente, ele é alguém de posses. E isso aqui é importante para a narrativa de Lucas, porque o que nós lemos no capítulo 18 de Lucas é algo chocante. Volte os olhos rapidamente para o capítulo 18, versículo 23. Do 23 até o 27, olha o que Lucas disse para nós no capítulo anterior. Lucas 18, 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Versículo 24. Jesus, vendo-o ainda triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Nessa história do capítulo 18, um homem rico veio até Jesus interessado na vida eterna. E quando Jesus diz para ele que ele teria que abrir mão do Deus que ele tinha, que era o dinheiro, eram os tesouros que ele tinha, ele sai triste, lamentando, deixando muito claro de que ele não estava disposto a abrir mão do dinheiro para seguir Jesus, não estava disposto a abrir mão daquele ídolo que ele criou no seu coração. E Jesus, ao ver isso, ele diz para os discípulos, para aqueles que estão ao redor: olha, é muito difícil um rico, aquele que tem riquezas, entrar no reino de Deus. É claro, é difícil, mas não é impossível, como ele diz no versículo 27, porque para Deus nada é impossível. Até o impossível para os homens é possível para Deus. E aqui está um exemplo disso, no capítulo 19, Zaqueu. Zaqueu é a exceção. Zaqueu mostra que sim, Deus faz o impossível até na vida de ricos. Isso nos faz lembrar de que Jesus não faz acepção de pessoas. Sim, Jesus veio para as pessoas pobres, para os oprimidos,
As profecias do Antigo Testamento mostravam isso, seu ministério mostrou isso, mas Jesus também está disponível aos ricos, aos poderosos, porque os ricos, apesar das riquezas que têm, também são pecadores perdidos. Todo aquele que procurar Jesus em busca de salvação vai encontrar salvação. E nós não devemos fechar as portas desse encontro para ninguém, nem para os mais pobres e nem para os mais ricos, porque todos eles precisam de Jesus. Essa é a primeira característica de Zaqueu, ele era rico. A segunda, ainda está no versículo 2, lá no capítulo 19, é que ele era o chefe dos publicanos. Isso aqui explica muito a origem da sua riqueza. Porque os publicanos, você vai lembrar, a gente já falou deles algumas vezes, eles eram os funcionários públicos da época, né? Eles trabalhavam para Roma, eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para o império que os dominava. Então, por isso, os outros judeus os consideravam traidores da pátria. Eles eram proibidos até mesmo de entrar numa sinagoga se você fosse um publicano. Mas além disso, os publicanos tinham o direito de fazer o seu próprio salário. É um pouco parecido com alguns políticos no nosso país, né? Eles votam para ver quanto que eles vão decidir. O publicano era mais ou menos assim. Ele cobrava o que Roma pedia e tinha liberdade de cobrar a mais o que ele quisesse para o seu próprio sustento. Esse é o motivo porque muitos publicanos enriqueciam às custas do povo, tirando do povo. E Zaqueu não era apenas um publicano, o texto diz que ele era um chefe dos publicanos. Ele era responsável por liderar aquela repartição local de impostos. Era Zaqueu quem contratava novos publicanos e, obviamente, ele lucrava também com os novos publicanos. Era mais ou menos um esquema de pirâmide, qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje. Pois bem, o sucesso financeiro de Zaqueu foi obtido às custas do sofrimento do seu próprio povo. E aqui tem mais uma lição para nós. Em Jesus há esperança até para os piores pecadores. Mesmo que a pessoa seja repugnante, talvez tenha uma profissão duvidosa, odiada por todos. Talvez é alguém que tenha cometido as piores atrocidades imagináveis. Ainda assim, para Jesus não há caso perdido. Não há caso perdido. Isso significa que há esperança para pessoas como eu e você. Assim. E também há esperança para aqueles que nós consideramos completamente perdidos. Aqueles que nós dizemos, esse merece para o inferno, as portas do inferno estão só esperando ele morrer para abraçá-lo. Há esperança para essas pessoas também. Enquanto há vida, há possibilidade de salvação, até para aqueles que já foram desenganados pelas pessoas, e até por si mesmos. Tem gente que nem acredita mais em si mesmo. Há esperança. A terceira característica de Zaqueu, além de rico e chefe dos publicanos, o versículo 13 nos diz que ele era pequeno. Você reparou isso? Essa aqui é uma descrição curiosa, pode até ser engraçada para alguns que não são pequenos, né? Eu sei que a nossa igreja tem alguns pequenos, e eles não vão gostar se você der risada. Eu quero que você imagine como deve ter sido a vida desse homem durante a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. A propósito, será que nós conseguimos imaginar como é a vida de pessoas diferentes de nós? Já parou para pensar como é a vida de pessoas que têm limitações físicas? Eu não estou dizendo nem apenas nem chegando ao ponto de deficiências, mas pessoas diferentes de você. E aí sim também pessoas deficientes ou pessoas com características que são diferentes da nossa região, de onde vieram, a tonalidade da sua pele, o sotaque. Já imaginou o quanto pessoas diferentes de nós sofrem na vida? Já parou para pensar no bullying que as pessoas sofrem? Já parou para pensar no desprezo que pessoas diferentes sofrem? No abandono que alguns sofrem? A família não quer ficar junto. Maus tratos. Quantos não sofrem xingamentos? Enfim, esses dramas certamente têm o potencial de causar traumas na vida das pessoas. Traumas que marcam, que influenciam toda a vida da pessoa. Mas eu quero que você repare em Zaqueu. Zaqueu não se utiliza disso como desculpa.
Pelo contrário, o que Zaqueu faz, ao invés de ficar lamentando a condição que ele tinha, física, talvez se justificando, se autocomiserando, lamentando, tadinho de mim, ó céus, ó vida, ó azar, se aproveitando disso para ganhar algum benefício perante as pessoas. Não, Zaqueu ultrapassa a barreira da limitação física que ele tem para ver Jesus. Ele dá um jeito. Isso significa que nós podemos aprender algo com Zaqueu. Que tal nós pararmos de jogar a culpa da nossa falta de interesse em Jesus, da nossa falta de busca por Jesus, pararmos de jogar a culpa desse pecado nas coisas ou nas pessoas ao nosso redor, nas nossas doenças, nas nossas limitações, e ao invés disso, fazer o que é possível para encontrar Cristo. Até quando você vai ficar jogando a culpa dos seus atos, das suas omissões, nas suas limitações? Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu se moveu. E a quarta característica dele é que ele buscou a Jesus. Nós vemos isso no versículo 13 e no versículo 4. Zaqueu não só teve interesse de ver quem Jesus era, como ele deu um jeito de ver Jesus. Zaqueu era pequeno, a multidão impedia ele de ver Jesus. Crianças sabem muito bem o que é isso, né? Normalmente as pessoas nem reparam em crianças, só reparam quando tropeçam nelas, porque elas estão aqui embaixo. A vida de criança é difícil. Você é um adulto, você sabe disso. Você tem que estar sempre pedindo para cima, olhando para cima, pedindo para as pessoas fazerem alguma coisa por você, porque você é pequeno. Pois é, Zaqueu entendia muito bem disso. Zaqueu não vai conseguir ver Jesus por causa da multidão. Então o que ele faz? Ele corre à frente. Então ele sabe que Jesus vai passar por aquele local. Ele vai lá, sozinho, sobe em uma árvore. Havia muitas daquelas ali no caminho. E está aí uma coisa em comum de você ver naquela época. A primeira coisa em comum é ver um homem feito maduro correr. Porque eu já falei isso em outra ocasião. Naquela cultura isso é vergonhoso. Correr é vergonha. Estar atrasado é coisa de gente tolo. Só tolos correm. O sábio está sempre no horário. Mas além de ver um homem correr, esse homem é Zaqueu. Zaqueu é aquele, talvez o mais rico de toda a cidade, aquele que está acostumado a ser servido, a ter tudo o que sempre quis. Zaqueu é o homem que sempre teve o que queria, e agora ele está em busca de algo que ele não tem. E o mais incomum de tudo isso ainda, é ver esse homem que é Zaqueu correndo e subindo numa árvore. Está aí uma cena que não é muito nobre de se ver, né? Quantos homens adultos nós vemos empoderados em árvores? Mas é o que esse homem pode fazer para ver Jesus. Eu quero que você repare aqui, Zaqueu ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Ele só quer ver Jesus. Não interessa mais a posição dele. Não interessa mais o poder que ele conquistou, a reputação que ele tem perante as pessoas. Não interessa a fama, não interessam os bens, não interessam as riquezas, não interessa a posição social que esse homem tem. Tudo aquilo não foi capaz de trazer realização para esse homem. Já percebeu isso? Esse homem tem tudo e ainda lhe falta algo. Ou melhor, lhe falta alguém. Lhe falta Jesus Cristo. Se você acha que o dinheiro, a fama, o poder são as únicas coisas que podem te trazer felicidade nessa vida, você está enganado. A maioria dos ricos ou poderosos, basta ligar a televisão, ler uma revista, são infelizes. Sentem um vazio existencial. E muitas vezes, nós esquecemos disso. E aí nós acabamos querendo ser como os ricos. E nós corremos atrás das coisas que eles têm, como se a vida só fizesse sentido se nós tivéssemos essas coisas. E nós fazemos isso sem nos dar conta de que isso não preenche a vida. Para que mais dinheiro? Para que mais poder? Para que tanta fama? Você acha que essas coisas vão te satisfazer mesmo? Isso é um engano. Só Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz. Então, só Jesus preenche o vazio existencial que temos, um buraco do tamanho de Deus. Então, se você já tem Jesus, contente-se com isso.
Se satisfaça com isso. Para que você precisa de mais? Jesus é suficiente. Ao mesmo tempo, se você não tem Jesus, então largue todas as outras coisas. Faça isso agora mesmo, faça como Zaqueu, abandone isso, corra até Jesus enquanto há tempo. Faça como esse homem. Porque sabe como Jesus recebe pessoas que fazem isso? Como ele recebeu Zaqueu. Olha o que dizem os versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. De fato, Zaqueu estava certo. Jesus teria de passar por aquele lugar onde aquela árvore estava e ele subiu nela. E quando Jesus chega ali, algo completamente inesperado acontece. Lembre-se disso. O que Zaqueu quer fazer? Ele subiu na árvore apenas para ver Jesus. Ele tinha interesse em ver Jesus. Mas o que ele recebe é muito melhor do que aquilo que ele esperava. Olha, normalmente é assim que funciona com Jesus. A gente procura Jesus buscando algumas coisas. E quando nós o encontramos, Ele nos surpreende. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou sonhamos um dia. Coisas muito maiores ou melhores do que aquilo que nós buscávamos. Nós lemos no versículo 5 que quando Jesus passa por aquele lugar, Ele olha para cima. E o que Jesus vê lá em cima? Obviamente Ele vê o que todo mundo está vendo também, né? Nós estamos vendo um pequeno homem adulto. Que cena ridícula, né? Empoleirado em cima de uma árvore, um homem que todo mundo odeia, passando aquela vergonha, como se fosse uma criança. Mas Jesus, além de ver isso, Ele vê algo além. O olhar de Jesus é capaz de ultrapassar as camadas que nós vemos. Quando Jesus vê alguém, o olhar dele é capaz de ultrapassar o dinheiro, passar por cima do suborno, atravessar a ganância, perfurar a arrogância, superar o desprezo das pessoas até que ele chega no coração. Quando Jesus olha para alguém, Ele olha o coração dessa pessoa. Jesus vê Zaqueu. Vê como um homem perdido em seus pecados, que precisa ser salvo. É assim que Jesus vê cada um de nós. Jesus não nos vê como as pessoas nos veem. Muitas vezes as pessoas nos veem apenas pela aparência física. Elas nos medem de cima a baixo, o tipo de roupa que nós usamos. As pessoas olham e nos avaliam muitas vezes pelos grandes feitos ou pelos defeitos. Elas veem apenas as nossas posses, o que nós temos ou não temos. Elas veem os nossos erros e veem alguns dos nossos acertos, preferem ver mais os erros do que os acertos. Elas veem os nossos pecados, as pessoas veem isso, mas Jesus vê além. Jesus nos vê como pecadores que podem ser salvos por Ele. Quando Jesus olha para nós, Jesus vê o que para os homens é impossível. Jesus vê alguém a quem Ele pode salvar e transformar. Talvez nem você mais acredite nisso. Talvez você, quando olha no espelho, fala: isso aqui não tem mais chance, não tem mais jeito. Jesus vê além até mesmo do teu olhar. E é isso que Jesus demonstra a Zaqueu, porque o versículo 5 nos diz que Ele diz diretamente para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Perceba que é Zaqueu quem estava interessado em Jesus. Foi Zaqueu quem correu para subir naquela árvore, para ver Jesus passar, que seja. Mas antes mesmo desse homem descobrir quem Jesus era, Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já sabia o nome, percebeu? Quem disse o nome de Zaqueu para Jesus? Jesus sabia.
E Jesus não só sabia quem Zaqueu era, mas Jesus tinha um plano para Zaqueu. Eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Antes mesmo de você se interessar por Jesus, antes mesmo de você buscar a Jesus, Jesus já te conhecia. Jesus já sabia teu nome. Jesus já sabia o que você faz, o que você pensa, quando mais ninguém te vê. Jesus já sabia de onde você veio. Jesus sabia do teu passado. Jesus sabia da tua família. Jesus sabia dos teus dramas, das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus erros. A propósito, Jesus é o único que sabe como você foi formado no ventre da sua mãe, é o que diz o salmista. Jesus é Deus. Jesus te conhece por inteiro, mais até mesmo do que você se conhece. E quando Jesus te encontrou, Ele não só te chama pelo nome, como Jesus tem um plano para cumprir na sua vida. A partir do encontro com Jesus, a vida de uma pessoa nunca mais vai ser como antes. Jesus quer entrar na casa dessa pessoa. Jesus quer entrar na vida dessa pessoa. Ele quer sentar na poltrona, colocar o pé para cima e se sentir à vontade nessa casa. Ele quer transformar as coisas segundo a vontade dele. Transformar sua vida de uma vez por todas. Se Jesus já te chamou pelo nome, é isso que Ele quer fazer com você. E como é que Zaqueu responde a esse irresistível convite? O versículo 6 nos diz que, na mesma pressa com que Zaqueu correu e subiu naquela árvore, ele desce da árvore. O autor quer ser um pouco cômico com a gente mesmo. Jesus mandou, desce depressa, ele desce depressa. Jesus disse, eu quero ficar na tua casa. Ele recebe Jesus na casa dele. E perceba, o versículo 6 diz, com alegria. Aqui está a resposta adequada a darmos ao convite de Jesus. Jesus te chamou pelo nome. Jesus disse que quer entrar na tua vida. Como você reage a esse convite? Primeiro, com obediência. Você faz exatamente o que Jesus disse. Segundo, você reage com pressa. Você faz o que Jesus ordenou imediatamente. Você não fica procrastinando. Você não fica dizendo, amanhã eu faço, quem sabe um dia. Você faz na hora que Ele deu a ordem. Não é assim que a gente quer que os filhos obedeçam? É assim que Jesus quer que a gente obedeça. Em terceiro lugar, a gente faz isso com alegria, prazer em cumprir o que Jesus diz. Queridos, quem atende ao convite de Jesus, obedece Jesus em tudo o que Jesus diz. Quem foi chamado por Jesus faz isso o mais depressa possível, não fica enrolando, não fica deixando para amanhã. Quem ouve Jesus faz isso com alegria. Não é um fardo, não é um peso, é um prazer obedecer a Cristo. Essa foi a primeira cena, o encontro entre Zaqueu e Jesus. Esse homem não desperdiçou a oportunidade que teve de ver Jesus. Não só isso, mas não desperdiçou a oportunidade de receber Jesus na sua casa. Será que nós temos feito mesmo? Vamos para a segunda cena? A segunda cena é a conversa que eles têm. Versículos 7 até 10, acompanhe comigo a leitura. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, houve hoje salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Como era de se esperar, a reação das pessoas que presenciavam aquela cena não foi a melhor de todas. E dá para até entender por quê. Zaqueu, ele não era apenas uma pessoa de status social diferente das pessoas. É muito comum que pessoas que têm menos posses olhem para quem tem mais, já com um preconceito.
Além disso, de Zaqueu ter mais do que as pessoas, o que Zaqueu tem foi às custas das pessoas. Foi tirando o dinheiro dessas pessoas que Zaqueu construiu seu patrimônio. O sucesso financeiro daquele homem foi extorquindo e oprimindo aqueles judeus durante anos. Toda vez que você passava pela casa de Zaqueu e você via aquela bela e grande casa, construída com o bom e do bom e do melhor, com coisas que você sequer sonhou em ter na sua casa, e as pessoas passavam pela casa de Zaqueu, elas se lembravam: essas riquezas aí saíram do meu bolso, saíram da comida do meu filho, saíram da despesa médica da minha esposa, saíram do meu suor derramado todos os dias. Para ser rico, Zaqueu não se preocupou com o fato de que isso ia tornar as pessoas pobres. Zaqueu tirava das pessoas, ele só tinha olhos para o seu sucesso. As pessoas não passavam de degraus para ele conquistar as coisas que ele sonhava. É por isso que as pessoas estão inconformadas, e talvez eu e você estivéssemos também, estaríamos na mesma posição da multidão. É aí que nós vemos o versículo 7 de novo. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Quando as pessoas veem Jesus se convidando, ele não foi convidado, ele se convidou. Eu tenho feito isso com alguns irmãos aí na igreja. Eu estou esperando me convidar. Não convida, eu me convido. Eu vou fazer uma visita lá, prepara alguma coisa para a gente. Jesus fez isso. E a turma viu. Aquela multidão começa a murmurar, começa a se queixar. Eles estão descontentes. Não é possível. Como é que pode alguém como Jesus se hospedar na casa de um cara como Zaqueu? Um homem, eles chamam pecador. Isso está errado? Não pode ser. Será que Jesus não sabe quem ele é? Será que Jesus não sabe o que ele fez conosco durante todos esses anos? Ou será que Jesus não é tudo isso que ele mesmo diz que é? Porque se Jesus é o santo de Israel, é o rei de Israel, alguma coisa está errada. Não é possível que Jesus se sinta à vontade na casa desse tipo de gente. De fato, a multidão tem um ponto aqui, e a gente tem que concordar com ela. Essa cena aqui não é normal. Nós estamos diante do Filho de Deus, o Santo de Israel, se convidando para ficar na casa da pior pessoa daquela cidade. E lembra, Jesus nem ia parar na cidade, ele estava andando. Se você não está incomodado com essa cena, você deveria ficar. Como pode Jesus se sentir à vontade na companhia do tipo errado de pessoa? Isso não é normal. Talvez agora você esteja dizendo: ah, mas aí tem coisa, viu? Alguma coisa tem nisso aí. Jesus não ia fazer isso à toa. Certamente Jesus está vendo alguma coisa que a gente não conseguiu ver. Bom, essa deveria ter sido a reação da multidão. Ou deveria ser a reação de, pelo menos, alguém que conheça um pouquinho de Jesus. Se você já leu a sua Bíblia uma ou outra vez, você sabe que Jesus não reage como nós reagimos. Ele não vê as pessoas como nós vemos. Ele não trata as pessoas como nós tratamos. É diferente. Ele as ama. Ele vê o que nós não vemos. Mas não foi essa a reação da multidão, e talvez não é a minha e não é a sua. O que nós lemos no versículo 7? Todos os que presenciaram o convite murmuraram. Não foram só alguns. O que isso significa? Significa que apesar de estarem perto de Jesus, eles faziam parte daquela multidão. Aquelas pessoas não conheciam Jesus. Elas não sabiam realmente quem era Jesus e o que ele fazia. Perceba, é plenamente possível nós fazermos parte de um grande grupo que se reúne ao redor de Jesus toda semana. É possível você fazer parte de uma igreja a sua vida toda, vir aqui buscar Jesus todos os domingos e ainda assim não conhecer Jesus de fato. Para quem é e se enquadra nesse cenário, Jesus sempre vai ser um cara estranho.
Jesus sempre vai surpreendê-las. Jesus vai fazer aquilo que elas nunca fariam. E elas ficam desconfortáveis com isso. Quando Jesus não age de acordo com o que as pessoas desejam, com o que as pessoas sonham, quando Jesus não age do jeito que as pessoas imaginam que ele seja na cabeça delas, elas ficam confusas. Aí elas torcem o nariz e começam a ficar frustradas, algumas ficam iradas, ao ponto de começarem a murmurar e se colocar contra o que Jesus quer fazer. Até quem largue de igreja ou saia da igreja, porque as coisas saíram de forma diferente daquela que elas queriam que acontecesse. Pessoas dizem: não, Jesus, não é assim que o Filho de Deus deveria agir. Vem cá, Jesus, senta aqui do meu lado, que eu vou te aconselhar, Jesus. É assim que Deus deveria agir, e não assado, Jesus. Você não leu a cartilha? Será que você não sabe ser Deus? Parece que você não sabe conduzir a sua igreja. Parece que você não sabe conduzir a história. Você perdeu o controle, Jesus. E nós sabemos. É sério? Eu é que sei? Você é que sabe como conduzir as coisas? Nós é que sabemos quem Deus é e como Deus deveria agir. Quem somos nós para murmurar contra Jesus, questionando o que Jesus faz, questionando como Jesus faz, questionando com quem Jesus faz essas coisas? O nosso papel não deveria ser o de determinar o que Jesus deve ser ou agir, mas simplesmente nos submeter à vontade de Jesus. Quando Jesus fala, a gente se cala. A gente se coloca à disposição para ajudar Jesus a cumprir a missão dele nessa terra, ao invés de atrapalhar a missão dele. E o mais irônico de tudo isso é que dentre essa multidão aparentemente interessada em Jesus, você reparou, não teve uma só pessoa que convidou Jesus para ficar na casa dela. É uma multidão. Essas pessoas nem recebem Jesus e nem querem que os outros o recebam, e ainda falam mal. Não apenas rejeitam o Salvador, mas querem impedir que outros conheçam o Salvador. É muito semelhante com o que Jesus disse aos escribas e fariseus lá em Mateus capítulo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Olha o versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aqui está o contraste com a multidão que está lá fora da casa. Enquanto as pessoas estão lá descontentes porque Jesus foi se hospedar com alguém pecador, e por conta disso elas estão se privando do próprio Jesus. Eu não quero estar com o tipo de gente que Jesus está. Então você não vai estar com Jesus. Jesus está dentro da casa e elas estão lá fora reclamando. Zaqueu, por sua vez, se levanta e diz algo a Jesus. Antes da gente examinar o que Zaqueu diz, é importante a gente perceber que ele se levanta. Se ele se levanta, ele estava o quê? A resposta é simples: sentado. Sentado aonde? Provavelmente dentro da casa. Provavelmente numa refeição. Lembra, Lucas gosta das refeições, das festas no lar. E ele se levanta, provavelmente à mesa, com aqueles que estão comendo com ele e Jesus. Então a cena aqui é muito importante para nós gravarmos na nossa mente. A cena é a seguinte: a multidão está murmurando lá fora, e dentro da casa estão Jesus, os seus discípulos, Zaqueu e provavelmente a sua família. O que está para ser dito aqui por Zaqueu não precisa ser dito para as multidões, não precisa ser dito no outdoor, não precisa ser postado nas redes sociais. É só ele e Jesus, tete a tete.
É papo reto com Cristo. Ninguém precisa saber do compromisso dele. Ele é Jesus. E nós só sabemos o que Zaqueu falou porque Lucas está contando para nós, porque a gente não está dentro da casa. Lucas também não, depois ele ouviu falar dessa história. Quem contou é quem estava dentro da casa. E o que Lucas diz para nós que Zaqueu falou, revela exatamente aquilo que Jesus já sabia. Jesus já sabia disso. Jesus já tinha visto isso em Zaqueu antes mesmo de se convidar para entrar na casa dele. Coisas que a multidão sequer tinha capacidade de saber. Ninguém consegue ler o coração do outro. A multidão não conseguia. Mas Jesus sabia disso. O versículo 8 nos diz que Zaqueu, apesar de um passado tão obscuro e maligno, Zaqueu viu na pessoa de Jesus, atravessando aquela rápida passagem ali por Jericó, ele viu naquela pessoa aquilo que ele sempre sonhou. Uma chance de recomeçar. Quando Zaqueu soube que Jesus estava na cidade, ele sabia que se alguém que podia mudar sua vida, era Jesus. O dinheiro, o poder nunca deram isso para Zaqueu. Ele podia dormir numa pilha de dinheiro, mas isso não mudava quem ele era. Não mudava como as pessoas o viam. Não mudava o seu coração. Em Jesus há esperança. Então Zaqueu diz para Jesus aquilo que estava dentro. E talvez, o seu desejo seja parecido com o de Zaqueu. Talvez você esteja se perguntando: será? Será que há esperança para mim? Depois de tudo o que eu fiz, será que é possível alguém como eu mudar de vida? Como é possível consertar o estrago que eu causei no passado? Qual que é a possibilidade de alguém como eu recomeçar? Talvez esse seja o seu questionamento. O primeiro passo está no que Zaqueu faz. E o que ele faz pode ser resumido em uma palavrinha: arrependimento. Arrependimento. Foi isso que Jesus viu em Zaqueu horas atrás. Quando Jesus viu Zaqueu na sua vergonha, pendurado naquela árvore, Zaqueu estava arrependido. A gente não sabia disso, sabe agora. Arrependido de tudo que fez na vida. Ele estava disposto a mudar de vida. Ele estava disposto a se submeter ao senhorio de Cristo. E como a gente pode ter certeza disso? Tem certeza pelo que ele falou. Ele faz 2 compromissos diante de Jesus. Primeiro compromisso: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Interessante porque Jesus não pediu nada, né? Você ouviu Jesus pedindo alguma coisa? Não. Foi iniciativa de Zaqueu. Perceba, de uma hora para outra, esse homem que antes era insensível, um homem que enriqueceu às custas das pessoas, esse homem agora está olhando para os mais pobres com misericórdia. E ele abre mão de metade da sua fortuna para socorrer os pobres. Gente, isso aqui é impressionante. Quanto você tem na conta? Quanto você tem na poupança? Quantos carros você tem? Quantas peças de roupa cara você tem? Pega tudo isso e corta na metade. Você está disposto a dar metade do que você tem para gente que sofre? Isso é impressionante. Esse texto devia fazer a gente saltar de alegria de ver o que está acontecendo na vida desse homem. Só uma genuína conversão é capaz de produzir isso na vida de alguém. Se uma pessoa se arrependeu de verdade, ela está disposta a virar as costas para os seus maiores tesouros, para os seus maiores ídolos e ajudar a quem mais precisa. Quando se encontra com Jesus, Zaqueu para de olhar apenas para si mesmo, de pensar só nele, e ele começa a observar as pessoas ao seu redor e começa a fazer algo em prol dessas pessoas. Zaqueu não fica lá falando com os outros, tá vendo? Ou falando que é os outros que deveriam ajudar, você devia dar isso, você devia dar aquilo, alguém devia fazer alguma coisa. Não, ele fala: eu vou fazer alguma coisa, eu posso,
Eu tenho condições. Então eu vou colocar a minha mão no bolso e eu vou fazer o que eu posso, comprometer os próprios recursos para ajudar quem precisa. Queridos, o verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa passe a se preocupar com os outros, com o sofrimento dos outros, inclusive aqueles sofrimentos que ela mesma causou. Zaqueu sabe o que ele fez. Não é possível alguém estar arrependido e ainda assim ser insensível à dor do outro. Se você não é capaz de se comover pela dor do outro, cheque bem, porque talvez você não tenha se arrependido ainda. Você só pensa em você. Esse é o primeiro compromisso de Zaqueu. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. O segundo compromisso dele, ainda no versículo 8, eu vou restituir aqueles a quem eu roubei. Segundo a lei de Moisés, em caso de roubo confirmado, o ladrão deveria devolver não só o que ele pegou, mas dar 4 vezes mais do que ele tomou. Então Zaqueu, ele sabe da lei, ele sabe que lesou as pessoas ao longo da sua vida. Então ele não está só pensando naqueles que sofrem ao seu redor, ele está especialmente pensando naqueles que sofrem por causa dele. Pessoas que ele lesou, pessoas que ele roubou. É provável, gente, pensa na vida de um homem assim. O Zaqueu aqui poderia ser mais assemelhado com um grande político, um dono de um império. Alguém assim que as pessoas são números para eles. E Zaqueu, ao longo da vida, é provável que ele tenham sido tantas pessoas que ele roubou que ele sequer lembra de todas as pessoas. Por isso Zaqueu diz: se roubei alguma coisa, eu vou restituir. Roubar era uma coisa tão comum para Zaqueu, que quando ele olhava para os bens dele, ele não sabia o que veio de trabalho honesto e o que veio de roubo. Por isso Zaqueu está disposto a consertar os estragos que ele causou durante a sua vida a todos os que procurassem ele. Se chegasse lá, batesse na porta: Zaqueu, você vacilou, você tirou o dinheiro da minha aposentadoria. Zaqueu ia devolver e dar mais 4 vezes. Imagine a fila que não se montou na casa daquele homem. Ainda bem que ele não falou para todo mundo, né? Ele foi fazendo aos pouquinhos. Aqui está mais uma marca de alguém que realmente se arrependeu. Disposição em assumir a responsabilidade por seus atos. Será que as pessoas ao nosso redor veem isso nas nossas vidas? Desde o dia que você conheceu Jesus, você disse que creu em Jesus desde aquele dia, tá bom? Pensa nesse dia, desde esse dia. Será que você procurou todas as pessoas a quem você defraudou durante a sua vida e tentou consertar o estrago que você causou na vida dessas pessoas? Quer alguns exemplos? Será que, como Zaqueu, nós estamos dispostos a restituir as pessoas que nós lesamos, talvez da nossa família? Dívida que você tem na sua casa, com seus parentes, você finge que não viu. A pessoa sabe que você deve, mas você finge que nada aconteceu. Está disposto a ir lá e conversar, e confrontar, ou pedir perdão, a perdoar? Desde que você se arrependeu, você fez isso. Porque se você não fez, tome cuidado. Tome cuidado, o arrependimento coloca em nós a disposição de consertar os estragos. Desde o dia que você se converteu, você procurou o seu vizinho, que você sabe que você lesou, para assumir os danos causados? Colegas de trabalho, de escola. Você procurou o dono do mercado, da padaria do bairro, e pagou o que estava fiado há anos? Ou pelo menos disse: eu vou te dar R$1 por semana para tentar suprir aquilo que eu roubei de você, que eu estou roubando de você. Você procurou a vendedora de Avon, que está lá o seu nome lá, só tem o teu nome na lista dela. Você pagou? Ou está tentando pagar? Você procurou o gerente do teu banco, que estourou tudo lá? Você gastou tudo que podia e o que não tinha? E aí, ao invés de tentar consertar, você pega emprestado o cartão de outro. Você procurou as pessoas a quem você deve para tentar pelo menos começar a consertar isso? Você consertou as coisas com seus clientes? Você consertou as coisas com seus funcionários? Gente que você sabe que merece receber, você está segurando.
Arrependimento não é só mudança de discurso. Arrependimento é mudança de disposição. Você está disposto a reparar, restaurar o mal que você causou. Quem se arrepende de verdade busca todos a quem deve e zera as suas contas. Sejam pecados a serem confessados, seja perdão, seja valor, restituição. Enfim, foi isso que havia em Zaqueu, e foi o que Jesus viu nele. Antes mesmo de Jesus encontrá-lo, ali estava um homem arrependido. Um homem desejoso por seguir a Jesus. E o arrependimento tomou forma de preocupação com os que sofrem e de disposição em consertar os seus erros do passado. Como é que Jesus reage a quem faz isso? Olha o versículo 9 e o versículo 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diante do arrependimento de Zaqueu, Jesus afirma que daquele dia em diante a salvação entrou naquela casa. Aquele homem também era filho de Abraão, apesar de que os outros judeus diziam o contrário: ele não merece. Jesus diz: ele também é. Não, a salvação não está do lado de fora da casa, entre a multidão que só está murmurando, que só está reclamando. Não, a salvação está dentro da casa. A salvação está na vida daquele homem que se arrependeu dos seus pecados. Não importa o quanto você se esforça para ser bom, não importa o quanto você se esforça para ser honesto, ou se você participa de uma multidão que se reúne ao redor de Jesus toda semana. Não importa se você usa o seu sofrimento para julgar as pessoas, para depreciar as pessoas. A salvação não está do lado de quem faz essas coisas. A salvação está do lado de quem recebe Jesus em sua casa, em sua vida. A salvação está do lado de quem se arrepende dos seus pecados. Isso porque onde Jesus está, ali também está a salvação. A salvação está onde Jesus é bem-vindo, e Jesus só é bem-vindo onde há arrependimento. Nós vimos isso no capítulo 5, versículo 32, a primeira mensagem dessa série. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele é bem-vindo aí. E por que isso é assim? O versículo 9 nos diz, ou melhor, o versículo 10 ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Zaqueu reconheceu isso. Agora, isso é interessante. Sabe o que significa o nome Zaqueu? Zaqueu significa justo ou puro. Não é irônico? Quando aquele bebezinho nasceu, seus pais olharam para ele e queriam que Zaqueu fosse um servo de Deus. Colocaram o nome bíblico em Zaqueu. Um homem íntegro, um homem irrepreensível. Mas pai nenhum, mãe nenhuma é capaz de produzir isso na vida de um filho, não é verdade? A gente pode no máximo se esforçar para mostrar o caminho. O único capaz de tornar alguém justo, o único capaz de tornar alguém puro é Jesus. E foi o que Jesus fez com esse homem. E o melhor, Zaqueu, se você reparou bem, Zaqueu não vai seguir Jesus até Jerusalém, não. Percebeu isso? Nas narrativas ele não aparece mais. É a única vez que Zaqueu aparece no Evangelho de Lucas. O que isso significa? Significa que Zaqueu vai continuar morando em Jericó. Zaqueu vai voltar para a sua vida, vai voltar para a sua parentela, vai voltar para a sua vizinhança. Para quê? O que ele vai fazer agora? Ele vai testemunhar tudo o que recebeu de Cristo para todos aqueles que ele já conhecia e sabiam de todos os seus podres. Gente, isso aqui é sublime. Que oportunidade de evangelismo maior do que essa? Você demonstrar para todo mundo que te conhece, que sabe como foi a sua infância, sabe o que você já fez, pessoas que viram você afundado no pecado, mas mostrar para essas pessoas o que Jesus é capaz de fazer. Jesus me salvou. Jesus está me transformando pela graça, e Jesus também pode salvar vocês. Basta que vocês se arrependam. Tem gente que quer fugir de onde vive e depois conhece Jesus. Não, você agora é um missionário lá.
Jesus quer usar o teu testemunho para impactar a vida daquelas pessoas. Qual que é a maior ou melhor oportunidade que nós podemos receber nessa vida? Uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar de maneira alguma? Bom, é a oportunidade que Jesus nos oferece. A oportunidade de salvação. Para nos salvar, nós que estávamos perdidos em nossos pecados, o Filho de Deus. Esse texto é muito rico. O ser mais rico de todos os seres, que vivia no mais alto e sublime trono, desceu ao local mais inferior de toda a terra. Ele esteve lá em Jericó. Ele se fez homem, desceu nas profundezas desse mundo, nas trevas desse mundo, e ele se entregou à morte como alguém perdido, para que nós, pobres, miseráveis, pudéssemos ser achados pelo Pai e nos tornássemos filhos de Abraão. Já parou para pensar nisso? Você pegou o jogo de palavras que Lucas está fazendo aqui, para que perdidos se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou como perdidos. Ele assumiu sobre si o castigo dos pecadores. O castigo que Jesus sofreu naquela cruz, aquela maldição, aquela vergonha, é a porta de entrada para a família de Deus. Para que a salvação chegasse até a nossa casa, Jesus sofreu do lado de fora da casa. Jesus sofreu como alguém abandonado por Deus naquela cruz. Portanto, diante da oportunidade de salvação, aqui está a resposta adequada. Se você não quiser perder essa oportunidade, a resposta é arrependimento. Não perca a oportunidade de se arrepender. E eu quero fechar minha mensagem e fechar essa série com 3 aplicações. A primeira é para você que não crê em Jesus ainda. Se arrependa e creia em Jesus. Faça como Zaqueu. Corra agora mesmo. Corra alegremente até Jesus. Se Jesus foi capaz de ir até o lugar mais baixo da terra para salvar o homem mais baixo daquele lugar, não estou falando fisicamente, eu estou falando moralmente, espiritualmente. Era um homem vazio de Deus. Se Jesus foi capaz de salvar Zaqueu, Jesus é capaz de salvar um cara como eu e como você. Então creia, se arrependa e creia. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele te chama pelo nome. E Ele tem um lugar especial dentro da família de Deus para você. Filho de Deus. A segunda aplicação é para você que já crê em Jesus, mas está distante de Jesus. Sabe qual que é a aplicação para você? Se arrependa. Se arrependa e se reconcilie com Jesus. Peça perdão para Ele. Peça perdão pelo seu distanciamento, pela sua falta de compromisso, pelo seu mau testemunho no seu trabalho, pelo seu mau uso dos recursos, do dinheiro. Peça perdão pela sua idolatria. Peça perdão pelo seu distanciamento. Venha arrependido, disponha-se a consertar os estragos que você causou e sirva Jesus daqui para frente. Vamos caminhando. Terceira aplicação é para você que já está próximo de Jesus, mas vez ou outra falha em testemunhar de Jesus. Falha. As pessoas à sua volta, elas nem sempre veem um bom testemunho. Ou sequer sabem que você é discípulo de Jesus. Você fica tão caladinho, com tanta vergonha, quietinho no seu canto. Arrependa-se. Arrependa-se e fale de Jesus. Fale através das suas ações. Pensa em Zaqueu voltando para o dia a dia dele. Provavelmente ele não vai mais trabalhar como chefe dos publicanos, mas ele vai rever as pessoas. Mostre preocupação com as pessoas que sofrem ao seu redor. Principalmente, restitua. Conserte aquilo que você fez de errado. Não há testemunho de salvação maior do que alguém arrependido, disposto a se reconciliar com Deus e com as pessoas. Portanto, eu tenho que finalizar essa mensagem dizendo: desça daí, Zaqueu.
Desça depressa dessa árvore, Zaqueu. Desça dessa árvore de orgulho, Zaqueu. De arrogância, Zaqueu. Egoísmo, Zaqueu. Desça do seu status, desça da sua reputação, desça do seu amor próprio. E abra a tua vida, abra a tua casa para Jesus entrar e mudar as coisas. Tornar as coisas do jeito que Ele quer aí dentro, de uma vez por todas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela história de Zaqueu. E pela maneira tão sublime com que o Senhor o salvou. Que esse testemunho seja um exemplo para nós de que qualquer pessoa pode ser salva por Ti, quando se arrepende e crê em Jesus. E que qualquer pessoa pode ser transformada pelo Senhor, quando isso acontece. Transforma nossas vidas. Nos torne mais parecidos com o Teu Filho. Nos dê a disposição de consertar os nossos erros, de confessar os nossos pecados, de nos reconciliar com as pessoas. Sejamos uma comunidade marcada, não por pessoas que perdem as oportunidades, mas que as aproveitam para fazer o que o Senhor quer. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.